Pessoal, semana passada nós vimos os plateumintos, que eram os vermes de corpos achatados. Lembra que nós vimos as planárias, aqueles vermes lá que tinham um corpo achatado dorso-ventralmente. Essa semana nós vamos ver os nemateumintos, que são os vermes então de corpo cilíndrico. Tá? Eu tenho mais de 10 mil, tem muita espécie de nemateumintos, né, catalogados. Alguns têm vida livre, encontrados na água, no solo, água salgada, água doce, e alguns são parasitas e são encontrados dentro do corpo da gente, né? Esse, claro, que vão causar doenças a humanos, são os mais importantes e os mais estudados, tá? Então, as características gerais vão ser os primeiros seres aí que vão ter sistema digestório completo, né? Nós vimos os nemateumintos, nós vimos os plateumintos, que eles tinham um sistema digestório incompleto, né? Então eles tinham só a boca, né? Eles comiam e o que eles tinham que eliminar do corpo dele, eliminava também pela boca, né? Aqui nos nemateumintos nós vamos ter o sistema digestório completo. Então eu vou ter a boca, né? Aí vai faringe, intestino, ânus, né? Então eles vão ser triblásticos. Tá? Eles vão ter então endoderme, mesoderme e ectoderme. Vão ser pseudocelomados, né? Nós vimos lá nos plateumintos que eles não tinham celoma, então eles não tinham aquela cavidade corporal. Aqui a gente vai ter já comecinho de um celoma, mas ainda vai ser um pseudoceloma. Sistema digestório completo, sistema nervoso. Ele vai ter um anel nervoso, né? Então comecinho também de uma centralização ali do sistema nervoso, e vão ter cordões nervosos por todo o corpo, né? Vai ter um anel nervoso e vai ter um cordão nervoso assim ao longo do corpo dele. Simetria bilateral, né? Então, igual lá nos plateumintos que eu tinha simetria bilateral, eu conseguia pegar a planária e ver direito e esquerdo, né? Parte de cima, parte de baixo, dorsal e ventral, né? Eu tenho aqui também uma simetria bilateral. O corpo deles é revestido de cutícula. É uma cutícula, uma camada externa ao corpo dele que vai proteger ali do ambiente que ele vive, porque ele tem que passar pelo estômago humano, que é muito ácido, então ele tem ali uma cutícula que vai proteger. Eles vai ter macho e fêmea, né? Igual nos plateumintos a gente também tinha, né? O macho e a fêmea, e faz fecundação interna, né? Então tem a fecundação interna. E se tem fecundação interna, vai ter, claro, reprodução sexuada. Então eu vou ter aí o corpo do macho, ele vai ser menor do que o da fêmea, e ele vai ter aqui essa estrutura no finalzinho em forma de gancho, que é para poder fazer a fecundação, né? Fazer o ato sexual, né? Porque imagina, dois verminhos lá com corpo cilíndrico, como que eles vão fazer, né, para poder se enroscar lá para fazer fecundação? Então ele tem essas espículas aí para poder fazer a fecundação. Então, os nemateumintos parasitas vão ser aqueles então que vão viver dentro de um outro organismo, né, para poder adquirir o alimento. Então, eles vão causar doenças, vão ser as verminoses, né? Então, eu tenho os principais aí, o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, né, que vai causar uma doença chamada de ascaridíase, o Ancylostoma duodenale e o Necator americanus, que vão causar, esses dois aí vão causar umas doenças chamadas de ancylostomose, né? Tá? A larva migrans, que causa uma doença, ela também é chamada de bicho geográfico, né? Vocês vão ver, eu vou explicar para vocês o que ele causa. O Wuchereria bancroft, que vai causar filariose. Vocês já devem conhecer filariose como elefantíase, né? A pessoa que fica com os membros muito inchados, né? Perna principalmente, chamado de elefantíase, essa doença. E um outro vermezinho que é o oxiurus, que causa enterobiose ou oxiurose, que causa uma coceira no ânus da pessoa infernal.
né? Então vamos começar com ascaridíase. É causada por esse verme aí, o Ascaris lumbricoides, que é a lombriga, né? A lombriga, ela causa uma infecção oral fecal, né? Então é a pessoa comer cocô. Eu não como cocô, come sim, né? Vem na alface, vem no solo, na água que não é tratado direito, né? Infelizmente a gente não tem um sistema de esgoto muito eficiente, a gente não tem saneamento básico muito eficiente, então a gente acaba tendo esse tipo de infecção, né? Então, poucas lombrigas no intestino não tem sintomas, né? Você ter 5 lombriguinhas lá do seu estômago, né? Criar 1, 2, 3 lá dentro do estômago, perdão, no intestino. Oi, Gabi, bom dia. Você tem 1, 2, 3 lombriguinhas lá dentro do seu intestino, né? Para você criar. Não dá problema nenhum. O problema é que tem pessoas que têm centenas aí dessas lombrigas dentro do intestino e acaba causando um bolo de lombriga dentro do intestino e acaba impedindo a passagem de fezes, né? Tendo toda a obstrução ali do intestino. Pode ter dezenas, mas a pessoa pode ter centenas, né? Então, o ciclo, o que a lombriga faz? Né? O que a Ascaris lumbricoides faz? Então, os ovos dessa lombriga são eliminados pelas fezes, que vão contaminar solo, água, alimento, etc. A pessoa vai ingerir esses ovos através de água, alimento contaminado. Esses ovos vão para o intestino. Gente, isso é muito legal. Esses ovos vão para o intestino, eclodem larvas. Essas larvas, olha só, a pessoa então vai comer os ovos dessa lombriga, né, vai ingerir, e quando esses ovos chegam lá no intestino, eles eclodem, né, e viram pequenas larvinhas. Essas larvinhas, elas conseguem atravessar a parede do intestino, cair na corrente sanguínea. Quando ela cai na corrente sanguínea, ela fica andando pelo nosso corpo, até chegar no pulmão. Quando ela chega no pulmão, acontece uma coisa muito legal, que o pulmão produz secreção que vem até aqui assim na nossa traqueia, vem até aqui no nosso pescoço e a gente engole essa secreção de novo. Isso é normal. Então o que acontece com essas larvinhas? Elas sobem, elas vêm até aqui no nosso pescoço. O que a gente faz? A gente dá aquela coceirinha na garganta de engole, né? Às vezes faz até assim e engole aquelas larvinhas desses vermes e elas vão passar pelo intestino, vão passar pelo estômago e chegam no intestino de novo, agora de forma mais adulta, né? Já o ciclo já mais avançado. E ela agora tem uns dentinhos assim, uns dentículos, eles pregam esses dentinhos no nosso estômago, no nosso intestino. Tô trocando o nome toda hora. Pregam os dentinhos no nosso intestino e ali elas crescem e vão crescendo, crescendo, crescendo. Então, esse é o ciclo. Deixa eu ver onde que eu posso começar. Cadê onde que a pessoa ingere? Beleza. Os ovos são eliminados nas fezes, que vão contaminar água e alimento. Os ovos, a pessoa ingere, né? Ingestão de água e alimento contaminado. E essa larva perfura o intestino e cai na circulação. Vai passar pelo fígado, passa pelo coração e chega no pulmão. No pulmão, então, quando o pulmão produz essa secreção, né, para poder limpar os pulmões, ele sobe pela traqueia. E essa traqueia está com os vermes jovens aí de 3 a 4 milímetros, né? Então, quando chega lá na traqueia, eles são engolidos, né? A gente engole, vai passar pelo esôfago, pelo estômago, até chegar no intestino delgado. Chega no intestino delgado, o verme adulto aí de 30 a 40 centímetros. E lá no intestino ele se aloja, tá? Aí vai fazer... vão se reproduzir, vão produzir novos ovos, né? Que vai eliminar nas fezes. E esse, então, é o ciclo do Ascaris lumbricoides, que vai causar a doença chamada de ascaridíase. Tá? E quando aí a pessoa tem um bolo muito grande desses vermes lá no intestino, então ela realmente tem que fazer a cirurgia, né, caso cirúrgico, para poder remover essas lombrigas, porque aí ela começa
a, como que eu posso dizer? A tampar a passagem, né, do intestino, das fezes. Então, essa daí é uma cirurgia para remoção dessas lombrigas. Olha aí a quantidade de lombriga que esse indivíduo estava dentro do intestino. Se quiser ver mais, no YouTube tem vídeo. Tá, gente? Dudu, Oi. você falou que o verme ele vem pra traqueia na garganta. Tem Isso. como, sei lá, ele sair pela boca? Tem, mas se você, se você, né, cuspir, mas geralmente essa secreção que sai do pulmão, isso acontece toda hora, o tempo todo. Então, o tempo todo a gente já é normal do nosso corpo engolir essa secreção, tá? Isso já é normal, o Arthur. Tipo assim, a gente nem percebe, entendeu? Ela sobe e já desce pro estômago. Então, isso acontece o tempo todo no nosso corpo, tá? Entendi. Beleza, gente? Ascaridise. Então, profilaxia, saneamento básico, higiene pessoal, né? Claro, ir no banheiro, lavar a mão, né? Porque se os ovos são eliminados nas fezes e você vai no banheiro e depois coloca a mão na boca, você pode fazer uma contaminação direta aí. Lavar alimentos, tomar água tratada, né? Os sinais e sintomas. Uma vez no intestino, é fácil detectar, pois tem diarreia com secreção, dores abdominais, vômito. Imagina você com aquela quantidade toda de verme dentro do intestino, né? O parasita consome grande quantidade de proteína e carboidrato, por isso a grande perda de peso é visível. Ancilostomose é uma outra doença aí, causada por dois vermes, e essa doença também é chamada de amarelão. Ela é causada pelo Ancylostoma duodenale ou pelo Necator americanus. Tá? O verme de 1,5 cm se alimentam de sangue da parede intestinal. Então, a lombriga ela se alimentava principalmente de proteínas, carboidratos. Esse verme do ancilostomose, ou ancilostoma, e o Necator americanus, eles se alimentam de sangue do intestino. Então, grande quantidade desse verme no intestino vai causar anemia, né? Porque ele vai estar consumindo muita quantidade de sangue do seu corpo. Então, você vai ficar anêmico e você vai ficar muito amarelo, né? A pessoa vai ficar pálida amarelo. Por isso aí o nome da doença amarelão. Além de grande cansaço. Por quê? Porque o sangue tem os glóbulos vermelhos que transportam oxigênio no nosso corpo. Esse oxigênio, ele que transporta, dá energia para o nosso corpo, né? Então, você tendo perda de grande quantidade de sangue, você vai ter aquele cansaço, né? Aquela lombeira, né? Só um momento, só para eu poder ver um negócio aqui. Então, a transmissão do ancilostoma e do Necator americanus, né, ele também vai ser uma transmissão oral-fecal, muito parecido com a lombriga. Então, os ovos desses vermes são eliminados pelas fezes, os ovos eclodem larva que vão contaminar o solo. A grande diferença é que essas larvas entram pelo organismo pela pele, né? Eles entram pela pele, sem precisar ter ferida, sem nada, né? Principalmente pela pele do pé, porque andar descalço. Né? Pode ser contaminado também pela ingestão. Se você comer, se você ingerir essas larvas, você vai ter a doença. Se você andar descalço e pisar nessas larvas, você também vai ter a doença. Então as larvas caem na corrente sanguínea e chegam nos pulmões. As larvas são engolidas e chegam no intestino da mesma forma da lombriga. Tá? Então as larvas do ancilóstomo entram no organismo pela pele ou boca, passando pela corrente sanguínea. As larvas percorrem a corrente sanguínea até os pulmões. A secreção dos pulmões contendo as larvas são tossidas e engolidas, seguindo até o estômago. As larvas seguem até o intestino, onde se tornam vermes adultos. A cabeça dele contém placas dentárias curvas e afiadas, permitindo sua fixação no intestino. Os ovos produzidos pelos vermes do sexo feminino deixam o organismo através das fezes. As larvas eclodem dos ovos no solo. E as larvas vão contaminar e aí vai. Olha, ele tem esses dentinhos aqui, né? Então, sintoma: dor, diminuição de apetite,
indigestão, cólica, indisposição, náusea, vômito e anemia, né? Por causa do hematofagismo. O que é isso? Ele se alimentar de sangue, né? Hemato. E diarreias sanguinolentas. Profilaxia, saneamento básico, higiene pessoal, lavar frutas e legumes e andar calçado. Se é um verme que entra pela pele, não é bacana você ficar andando descalço em um local que possivelmente tem contaminação. Tem esgoto a céu aberto, né? E você fica andando descalço. Essa é uma outra doença, uma outra verminose chamada de enterobiose ou oxiurose. Tá? É causado por esses vermes pequenininhos aí, que são os oxiuros, tá? Causados pelo oxiurus, que é o Enterobius vermicularis, mais conhecidos como oxiurus. O verme ele vive no intestino grosso, onde se reproduz. Gente, aí depois que faz a reprodução, os machos eles são eliminados pelas fezes, né? Então quer dizer, o macho ele serve só para reprodução e depois ele vaza. A fêmea ela fica no intestino. Só que a fêmea, quando ela vai botar os ovos, gente, ela migra até na região anal. Então ela vai migrando até lá no ânus. Quando ela chega lá no ânus, ela coloca os ovinhos dela. Essa migração geralmente acontece de noite, quando a pessoa está dormindo. E quando tem muita quantidade desses vermes, dessas fêmeas lá no ânus botando os ovos, isso causa intensa coceira, tá? Só que esses ovos, aí ao coçar, a pessoa contamina a roupa de cama, contamina o pijama, contamina tudo, né? Ali, lençol, coxa. E a pessoa, quando acorda, que ela vai bater a coxa para poder arrumar o quarto, esses ovos eles são muito levinhos, então eles acabam ficando em suspensão no ar. Então aí entra na boca da pessoa, a pessoa se contamina ali pelo ar, né? E isso daqui é uma região anal, né? Para quem nunca viu, cheio aí de oxiurus, tá? Aí as fêmeas migrando aí para a região anal para colocar os ovinhos. Então os ovos são ingeridos pelo homem. Deixa eu ver aqui, número 1. A larva no interior do ovo, ovos ingeridos pelo homem, eclosão das larvas. Então a infecção fecal oral, né? E isso em criança é muito comum porque a criança acaba coçando, né, o ânus e depois colocando a mão na boca. Então leva também uma infecção direta. Quando a pessoa está com oxiurus na casa, geralmente a família inteira se contamina também. Justamente por esses ovos eles serem levinhos e ficarem em suspensão no ar, né? Então, quando a pessoa está infectada com oxiurus, ela vai lá e toma o remédio de verme, mas ela também tem que fazer um tratamento de ferver lençol, ferver a roupa, né? Lavar tudo para poder acabar com essa infecção na casa, né? Se vocês verem uma criancinha aí coçando a bunda sem parar, provavelmente ela está com oxiurus, tá? Profilaxia, saneamento básico, tratar os doentes, né? Porque não adianta você tentar acabar com essa infecção sem tratar o doente. Porque se tiver alguém doente na sua casa, a infecção ela não vai acabar, né? Então tomar o remédio de verme, levar no médico, enfim. Higiene pessoal e desinfectar roupas de cama dos doentes. Beleza, gente? Até aqui tá entendido? Sim. Beleza. Então, gente, outra doença aí causada por nematelmintos vai ser o bicho geográfico. O bicho geográfico, ele é de uma larvinha, ele recebe esse nome, mas ele também é chamado de larva migrans, tá? Ele é o Celostoma brasiliensis. Ele é um parasita de cão e gato. Ele não é um parasita de ser humano, tá? Mas aí brincando, em contato com as larvas, né? Deixado pelas fezes de cão e gato, né? Principalmente criança quando brinca na areia, às vezes a gente também na areia da praia, né? De um monte de cachorro lá brincando e gato e a gente entra em contato direto com essas fezes, a gente acaba se contaminando com essas larvas. Só que essas larvas, como elas não são de ser humano, elas não conseguem
elas penetram na pele, mas elas não conseguem penetrar na camada mais profunda da pele e cair na corrente sanguínea. Então elas ficam dentro da nossa pele ali, mas não caem dentro do nosso corpo. Então elas ficam caminhando por dentro da nossa pele. E por onde ela vai caminhando, ela vai formando uma lesão que vai ficando vermelho. E ela vai ficar andando ali, fica parecendo mapa, né? Mapas geográficos. Então por isso que essa larva migrans, ela é chamada também de larva migrans, tá? Porque ela vai causando essas lesões na pele aí, parecendo mapas geográficos, né? Então a prevenção consiste em realização de exame periódico em cão e gato e o tratamento caso estejam contaminados, impedir o acesso de animais a praias e tanques de areia em escola e parque, evitar o contato com areia de parque e praia, utilizando sempre chinelo e sentando em cadeira e toalha, por exemplo, né? A última doença, então, é a filariose ou elefantíase, que eu acho que para mim é a doença causada por dermatominto mais grave, né? A filariose, então, é uma doença causada pelo verme Wuchereria bancroft, né? Ou filária, que desenvolve nos vasos linfáticos, obstruindo. Essa doença ocorre mais comumente em regiões quentes, como países tropicais. Então, os vasos linfáticos, gente, assim como os vasos sanguíneos, eles estão por todo o nosso corpo e eles são responsáveis por transportar células de defesa no nosso corpo, tirar, às vezes, impurezas do nosso corpo, né, e eliminar. Por isso que às vezes a gente faz drenagem linfática, né, que empurra o líquido para esses canais linfáticos para ser eliminado do corpo, né? E esses vermes, eles entram, a filária, ela entra no nosso corpo e elas acabam entrando nesse sistema linfático, que são vasos muito pequenininhos, né? E elas acabam entupindo esses vasos linfáticos. Então, quando elas entopem esse verme entope esses vasos linfáticos, eles acabam causando um acúmulo de líquido, principalmente nos principais locais desses vasos, que aí é perna, braço, glândula mamária, testículo, pode acontecer, tá? Mas o mais comum mesmo é na perna e no braço. E esse verme, gente, ele é transportado por um mosquito chamado do gênero Culex, tá? Então a fêmea desse mosquito Culex, ela se alimenta de sangue. Então ela consegue transportar as larvas desse verme dentro do corpo dela. E no momento que ela pica a pessoa, ela causa uma ferida na pele e ela elimina esses vermes aí também nas fezes. Na hora que a pessoa coça, né, que é porque esse mosquito picou, ela acaba levando essas larvas que estão nas fezes do mosquito para dentro dessa ferida que o mosquito acabou de fazer. Então, essas larvas, elas caem na corrente sanguínea e acaba indo para o sistema linfático, né? Então ela vai entupir esses vasos linfáticos, causando acúmulo de líquidos, tá? Isso, no começo, existem medicamentos que impedem que essa doença se avance, mas muitas vezes ela pode ser irreversível, tá, gente? Então, olha só, então ela causa essa doença aí horrível esteticamente, né? Então, a profilaxia, a melhor forma de prevenção é o combate, tanto do vetor quanto às suas larvas, com a utilização de inseticidas e saneamento ambiental. E o tratamento, assim que forem percebidos os sintomas da filariose, o médico deve ser consultado. Atualmente, existem medicações que devem ser administradas quanto antes para evitar grandes lesões, que podem ser até mesmo irreversíveis.